Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91:16. Estes salmos não têm título, e nós não temos meios de determinar o nome de seu escritor ou a data de sua composição com rigor. Os doutores judeus consideram que, quando o nome do autor não é mencionado, podemos designar o salmo ao último escrito peculiares mencionado. E sendo assim, este é o novo salmo de Moisés, o homem de Deus. Muitas expressões aqui utilizadas são semelhantes àquelas que Moisés utilizou em Deuteronômio, e o início interno, a partir das expressões, o indicam como compositor. Em toda a obra não há um salmos tão encorajador. Seu tom é elevado em todo o texto, a fé em seu melhor aspecto, e fala nobremente. Um médico alemão sempre falava deste salmo como o melhor medicamento em tempo de cólera, e na verdade é um remédio celestial contra toda a praga e peste. Aquele que consegue viver no espírito deste texto será intrépido, ainda que uma pandemia invada o mundo outra vez. É uma das melhores coisas que o gênero já viu. É impossível imaginar algo mais sólido, mais bonito, mais profundo ou mais lindo. Se o latim ou qualquer língua moderna pudesse ser cuidadosamente expresso em toda a sua beleza e elegância, bem como nas palavras das suas frases, não seria difícil convencer o leitor de que não temos nenhum poema, seja em grego ou em latim, que pode ser comparado ou igual a este hino hebraico. O Salmo 90 falava de um homem atrofiado sob a ira de Deus contra o pecado. O Salmos 91 fala de um homem que é capaz de esmagar o leão e a víbora aos seus pés. Versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo. As bênçãos aqui prometidas não são para todos os cristãos, mas para aquele que vive em íntima comunhão com Deus. Todo o Filho de Deus olha para o santuário interior e para o trono de misericórdia. Contudo, nem todos habitam no lugar santíssimo. Eles correm até lá em momentos específicos e desfrutam de aproximações ocasionais, mas não residem habitualmente na misteriosa presença. O que, independentemente de quem ele seja, rico ou pobre, culto ou inculto, patrício ou plebeu, jovem ou velho, pois Deus não faz acepção de pessoas, mas é rico para com todos. Descansa à sobra do Onipotente. Não há abrigo que possa ser comparado à proteção da sombra do próprio Jeová. O Onipotente está onde a sua sombra está, portanto, aqueles que habitam em seu lugar secreto são protegidos por ele mesmo. Que sombra no dia de calor escaldante,
Que refúgio na hora da tempestade mortal. A comunhão com Deus é segurança. Quanto mais nos agarramos ao nosso Pai Todo-Poderoso, mais confiantes seremos. Lemos sobre um servo que perambulava profundamente seguro por ter uma identificação em seu pescoço que dizia: "Não me toque, pertenço a César." Logo, os verdadeiros servos de Deus estão sempre seguros, mesmo entre leões, ursos, serpentes, fogo, água, trovões e tempestades. Pois todas as criaturas conhecem e reverenciam a sombra de Deus. Versículo 2. Diz ao Senhor: "Meu refúgio e meu baluarte." Não passe de pobre consolo dizer: "O Senhor é meu refúgio", mas dizer que Ele é meu refúgio é a essência da consolação. Aqueles que creem deveriam também dizer: "Diz ao Senhor", pois tais reconhecimento ousados honram Deus e levam outros a buscar a mesma confiança. Os homens são capazes de proclamar suas dúvidas e até mesmo de vangloriar-se delas. De fato, hoje em dia, há uma celebração por parte dos mais audaciosos impostores para cultivar e idealizar, que se gloria em lançar suspeitas sobre tudo. Consequentemente, torna-se o dever de todos os cristãos verdadeiros pronunciar-se e testificar com serena coragem a sua própria confiança bem alicerçada em seu Deus. Deus meu em quem confio. Agora ele não pode dizer mais nada. Deus me significa tudo e mais do que tudo, que o coração pode conceber com segurança. Nos confiamos em Deus, permanecemos confiando nele. Ele nunca falhou conosco. Por que então deveríamos suspeitar dele? Para a natureza decaída, é natural confiar no homem. Da mesma maneira, confiar em Deus deveria ser natural para a natureza regenerada. Versículo 3. Pois ele te livra do laço do passarinheiro. Não são então as riquezas deste mundo, as armadilhas do diabo? Infelizmente, encontramos poucos que podem se vangloriar da libertação deste laço. Quantos lamentam-se por estarem aparentemente tão pouco envoltos em tal rede, e quantos ainda labutam com toda a sua força para envolver-se nela, emaranhar-se mais e mais. Vocês que tudo abandonaram e seguiram o Filho do Homem que não tem onde reclinar a sua cabeça, alegre-se e digam: Ele me livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aquele que é espírito pode nos livrar dos espíritos maus. Aquele que é misterioso pode nos resgatar dos perigos misteriosos. Aquele que é imortal pode nos redimir da doença mortal. Há a peste mortal do erro, da qual estamos seguros se habitamos na comunhão com o nosso Deus da verdade. A peste fatal do pecado, pela qual não seremos infectados se permanecermos com o nosso Deus triuno e santo. Há também a peste da enfermidade e até mesmo desta calamidade. Nossa fé ganhará imunidade se for desta elevada ordem que se abriga em Deus. Caminha em calma serenidade e aventura-se em todas as coisas, por amor ao dever. Lord Craven vivia em Londres quando essa triste calamidade, a praga, graçava. Sua casa ficava na parte da cidade chamada Craven Buildings. Tendo a praga se tornado uma epidemia, este Lord decidiu ir à sua propriedade na região rural para evitar ser contaminado por ela. Sua carruagem com seus cavalos fora colocada à porta. Estando tudo pronto para sua viagem, ao passar pelo seu salão em direção à porta, ele ouviu ao longe o seu escravo dizer a outro servo: Não creio ver o meu senhor abrir mão de Londres para evitar a praga, pensando que o seu Deus vive no campo e não na cidade. Tendo dito isso na simplicidade de seu coração, talvez crendo em uma pluralidade de deuses. Mas o que disse ele mexeu com Lord Craven profundamente e o fez repensar. Ai meu Deus, ele pensou. O Senhor está em todos os lugares, seja na cidade ou no campo. Ele pode me proteger. Vou ficar onde estou. A ignorância daquele escravo acabou de me dar um sermão muito útil. Senhor, por favor,
Perdoe a minha falta de fé em sua providência, o que me faz pensar em fugir de sua mão. Ele imediatamente ordenou que a carruagem fosse guardada. E ele permaneceu na cidade de Londres, servindo entre vizinhos doentes e nunca foi infectado pela epidemia. Versículo 4. Cobrir-te-á com suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. Que expressão maravilhosa! Se tivesse sido inventado por um homem não inspirado, seria quase uma blasfêmia, pois quem ousaria usar tais palavras para descrever o infinito Jeová? Mas como ele autorizou pessoalmente, sim, ele ditou a linguagem. Temos aqui uma condescendência imparcial, de uma forma que nos faz admirar e adorar. O Senhor falou sobre suas penas como se as estivesse comparando às de um pássaro. Quem não verá nele um amor incomparável, uma doçura divina que deveria atrair e conquistar a nossa confiança? Assim como uma galinha cobre seus pintinhos, o Senhor protege a alma que habita nele, pela sua verdade. Suas verdadeiras promessas e sua fidelidade a elas eram escudo após escudo, e para extinguir dados de fogo, a verdade era o escudo mais eficaz, e para embotar todas as espadas era uma armadura igualmente eficaz. Marchamos em direção à batalha para que no auge da guerra estejamos seguros. Versículo 5. Nem da seta que voa de dia. Ainda que a aljava de Satanás se esvazie, você permanecerá ileso apesar de suas astúcias e crueldade. Sim, seus dardos serão destruídos para você, como troféu da verdade e do poder do Senhor, seu Deus. Versículo 6. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. A inanição pode tomar conta, ou a guerra sangrenta pode devorar, o terremoto pode aniquilar, e a tempestade pode castigar, mas em meio a tudo isto, o homem que busca o trono da misericórdia e é abrigado sob as asas que o cobrem, habitará em perfeita paz. Lembre-se de que a voz que disse, não se assustarás, é do próprio Deus, que por isso empenha a sua palavra para a segurança daqueles que habitam sob a sua sombra. Versículo 7. Tu não serás atingido, como é verdadeira esta prega, de mau moral, de heresia e de apostasia. Nações inteiras são infectadas, contudo o homem que o tem como Deus não é afetado pelo contágio. Ele sustenta a verdade quando a falsidade é o padrão. Professo da religião ao seu redor são assolados pela praga, a igreja é consumida, a própria vida da religião decai. Mas no mesmo lugar e momento, em comunhão com Deus, o cristão renova sua juventude e sua alma não tem conhecimento de doença alguma. Em certa medida, isto também é verdade concernente ao mal físico. O Senhor ainda coloca uma diferença entre Israel e o Egito no dia em que envia as suas pragas. O exército de Senaqueribe é destruído, mas Jerusalém usufrui de saúde. Assim como o bem pode estar geograficamente perto de nós e, contudo, virtualmente distante, da mesma forma o é com o mal. A multidão comprimia Cristo no relato do Evangelho. Contudo, uma pessoa o tocou a ponto de receber o bem. Então Cristo pode nos guardar em uma multidão de perigos, de modo que nenhum deles nos tocará para nos ferir. Versículo 8. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Nossa segurança não está somente nisto, porque Deus é meu refúgio e é uma habitação, mas porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Portanto, o fato de Deus ser a nossa habitação e a origem da nossa segurança é o fato de fazermos de Deus uma habitação. Versículo 9 e 10. Antes de explanar o versículo, não posso esquecer-me de compartilhar um incidente ocorrido com C.H. Spurgeon. No ano de 1854, quando mal completava o período de 12 meses em que se encontrava em Londres, a vizinhança em que ele trabalhava foi visitada pela cólera asiática, suas congregações com suas incursões.
Família após família convocava-o para o leito dos atingidos, e quase todos os dias ele era chamado para visitar uma sepultura. Então ele se entregou com entusiasmo jovial à visitação dos doentes e era chamado de todos os cantos da região por pessoas de todas as classes e religião, com o corpo cansado e com o coração doente. Seus amigos pareciam estar sucumbindo um a um, e ele então sentia ou imaginava estar adoecendo como aqueles ao seu redor. Um pouco mais de trabalho e lamento teria-o derrubado com o restante. Ele sentia que seu fardo era mais pesado do que podia carregar e estava pronto a sucumbir. Segundo a vontade de Deus, ele estava retornando pesarosamente de um funeral à sua casa, quando sua curiosidade o levou a ler um jornal amassado na janela de um sapateiro na estrada Dover. Não parecia e não era um anúncio comercial, pois carregava uma bela caligrafia em negrito com as seguintes palavras: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O efeito em seu coração foi imediato. A fé apropriou-se da passagem como se fosse sua. Sentiu-se seguro, renovado, cingido de imortalidade. Em espírito calmo e tranquilo, continuou com as visitas aos moribundos. Não sentia medo do mal e não sofreu mal algum, disse C.H. Spurgeon. Mais uma história enche de fé o nosso coração. Austin tinha sido nomeado para ir a certa cidade visitar os irmãos Ali e dar-lhes um sermão ou mais. O dia e o local eram conhecidos pelos seus inimigos, que colocaram homens armados para esperar por ele em tocaia pelo caminho pelo qual ele passaria, e assim assassiná-lo. Por vontade de Deus, o guia que tinha sido enviado com ele para impedir que se desviasse do caminho, cometeu um erro e conduziu-o por uma estrada secundária, contudo consegui levá-lo ao destino de sua jornada. Ao ficarem sabendo disso e da decepção dos adversários, todos adoraram a providência de Deus e deram ao Senhor graças por esse grande livramento. Versículo 9 e 14. A dependência de Cristo não é a causa de sermos escolhidos por Ele, mas é a qualificação da pessoa que será escondida. Versículo 10. O pecado que suscitou fogo no inferno está suscitando fogo na terra continuamente. E quando irrompem, todos se perguntam como aconteceram. Amos responde: sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito. E quando ocorre a desolação por meio de fogo, Isaías declara que o Senhor nos consome por causa das nossas iniquidades. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Não apenas um anjo guardião, como alguns sonham afetuosamente, mas todos os anjos são aqui mencionados. Eles são os guarda-costas de príncipes com sangue imperial do céu e foram comissionados pelo seu Senhor, e nosso, a proteger cuidadosamente os interesses dos fiéis. Versículo 12. Para não tropeçares na alguma pedra. E esses anjos, vendo que somos tão preciosos para Deus, de modo que por amor a nós ele não tenha poupado seu próprio filho, tomam esta responsabilidade com todo o coração sobre eles e nada omitem do seu dever, desde o nosso nascimento até o fim de nossa vida. Versículo 13. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Para homens que habitam em Deus, as forças mais cruéis se tornam inofensivas. Eles se vestem de uma vida encantada e derrotam os males mais mortais. Seus pés entram em contato com os piores inimigos. O próprio Satanás pode mordiscar seus calcanhares, mas em Cristo Jesus, eles têm a esperança garantida de que em breve ferirão Satanás sob seus pés. Os domínios deles sobre os poderes das trevas os faz clamar. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pela tua palavra. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Quando o coração está encantado com o Senhor, todo tomado por Ele e intensamente ligado a Ele, o Senhor reconhecerá a sagrada chama e preservará o homem que o carrega no peito. Versículo 15.
Ele me invocará, e eu lhe responderei. Os santos são primeiro chamados por Deus, e então eles chamam a Deus. E tais clamores sempre obtêm respostas. É melhor para mim, ó Senhor, ser atribulado, enquanto somente Tu estiver comigo, do que reinar sem Ti, banquetear sem Ti, ser honrado sem Ti. É bom antes ser abraçado por Ti na provação, ter-Te na fornalha comigo, do que estar sem Ti mesmo no céu. Pois o que tenho eu no céu, e sem Ti, o que posso desejar na terra? A fornalha prova o ouro, e a tentação da dificuldade, o homem justo. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Os cristãos não são libertos ou preservados de uma forma que os diminui e o faz sentir-se ultrajados. Longe disso, a salvação do Senhor concede honra àqueles que a quem liberta. Deus nos dá primeiro a graça conquistadora e então nos recompensa com ela. Versículo 16, saciá-lo-ei com longevidade. Vivemos em atos, não em anos, em pensamentos, não em fôlegos, em sentimentos, não em estatísticas ou cronômetros. E lhe mostrarei a minha salvação, o último, melhor, o auge máximo da bênção, incluindo e concluindo tudo. Tudo o que Deus faz é perfeitamente realizado. Até aqui o seu servo teve vislumbre da grande salvação. O Espírito a revelou passo a passo, conforme este servo era capaz de suportar. A palavra o ensinou e ele se alegrou em sua luz. Mas tudo foi visto em parte e conhecido em parte. No entanto, quando Deus tiver satisfeito o seu servo, com a duração dos dias e o tempo para ele findar, então começará a eternidade. Ele lhe mostrará a sua salvação. Tudo ficará claro. Tudo será conhecido. Deus será revelado em seu amor e em sua glória. E nós conheceremos todas as coisas, como agora somos conhecidos.